Sejam todos muito bem-vindos a esse fantástico mundo do artesanato. Hoje com uma baita aula de pintura com Verônica Silva. Está no ar, Vitrine do Artesanato. E já estou com a Verônica Silva, muito bem-vinda. Obrigada. Que hoje vai ensinar? Vou ensinar uma linda cereja, cores muito vibrantes pra gente pintar uma cereja bem apetitosa. Mas antes, lista de materiais, confira. Hoje você aprenderá a pintar a cereja do bolo, ou melhor, a cereja do cupcake, em um lindo trabalho em pano de copa. Para isso, você vai precisar de mistura de incolor e aquarela, pano de copa de sua preferência. Neste trabalho, usaremos o da Estilotex na cor branca, pote com água para limpar os pincéis, godê para misturar ou diluir a tinta caso seja necessário, tábua preparada com papel adesivado branco e adesivo permanente, pano para secar os pincéis. Ele terá apenas esta função, reserve-o apenas para isso. Tintas para tecido True Colors das cores branco, carmim real, geada, lilás, preto, vermelho luz, vermelho tomate e vinho merlot. E claro, não podemos esquecer os pincéis. Anote aí, pontas suaves números 4 e 6, filete e ponta firme números 6, 10 e 14. E você encontra os materiais na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Bora para a aula, Verônica, vamos começar? Vamos sim! Bom, então eu vou ensinar uma cereja hoje, tá? A gente vai pintar ela mais no realismo para dar aqueles detalhes, aquele toque de sombra e luz. Vamos lá! A gente vai começar com um pincel mais durinho, né? Que a gente fala que é de filamento durinho, tá vendo? Ó, de ponta firme. E eu, na verdade, já comecei... antes da gente fazer os detalhes, eu já deixei uma adiantada, porque precisa estar seco para sombra e luz, então deixei adiantado. E antes da gente começar, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar na minha mão, gente, porque aqui tá bem clarinho e às vezes vocês podem não ver. Então a gente vai pegar o geada, o filete e vai fazer isso aqui, ó, bem pequenininho em toda a nossa cereja, tá? Com geada, tá vendo? Ó, bem pequenininho mesmo, certo? Como é uma cor bem clarinha, então não fica num contraste muito grande com o tecido, por isso que eu mostrei na mão. Mas agora a gente vai ver o porquê disso. Esperei secar esses pontinhos que eu fiz, agora eu vou brincar com as cores. Então eu tenho aqui várias cores, ó, nos tons vermelhos, e aí eu vou chegando um pouquinho pro lilás e tons mais clarinhos. Vou começar com um clarinho, pincel durinho, como eu falei pra vocês, a gente vai preencher esse pedaço aqui, ó. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo no realismo, mais perto do real, cada cor tem o seu espacinho, tem o seu devido lugar. Então, como aqui vai ficar claro depois, se a gente já colocasse aqui um tom muito escuro nessa hora, depois para colocar o claro vai ser muito difícil. Então, o ideal é que a gente coloque o claro onde é claro, o escuro onde é escuro, e aí vai mesclando as cores entre elas quando elas se juntam. O nome já diz, pintura... realismo. Exatamente. É isso. É real. É real. Fidedigna. Exato. Bom, coloquei um pouquinho, agora eu posso brincar com as cores mais escuras. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou pegar um pouquinho do púrpura, vou vir brincando aqui, ó, com movimentos circulares para preencher. Olha os meus pontinhos que eu fiz aparecendo, tá vendo? Ó, bem pequenininho, mas aparece. Vou colocar um pouquinho do vermelho tomate, que é mais clarinho. Quando eu chegar perto da cor que eu já coloquei, ó, eu vou mesclando com movimentos circulares, suavemente, trabalhando, tá vendo, ó, em cima dele. Mas eu não vou sumir com ele totalmente, eu só vou mesclar. Tá vendo como eu consigo juntar uma cor na outra? Perfeito. Vou trabalhar com um pincel um pouquinho menor pra gente fazer umas marcações mais escuras. Vou usar aqui o pincel número 6, tá vendo? Continua sendo durinho. A gente vai usar o vinho. Vou trabalhar aqui com movimentos circulares. Então, o que a gente tem que fazer, Claudinha? Quando a gente está pintando realismo, a gente tem que observar aquela fruta que a gente quer pintar.
Você fez até uma pergunta para mim nos bastidores. Como você vai pintar a cereja? Eu consigo pintar a maçã, por exemplo? Foi, perguntei mesmo. Quando tá no realismo, não. Por que não? Porque cada fruta tem a sua cor, cada fruta tem o seu movimento, né, na pincelada, cada fruta tem a sua característica. Eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente tá pintando uma pessoa, que a gente chama de figura humana, não tem as características daquela pessoa pra gente representar no realismo? É a mesma coisa. Então, na fruta é a mesma coisa, na flor é a mesma coisa. Ah, então você tá me ensinando da cereja, não vou conseguir pintar outras frutas? Vai. Porque quando você estiver pintando no realismo, você observa a fruta. A fruta é arredondada, aqui a gente está fazendo movimentos circulares. Na maçã, por exemplo, a maioria das maçãs, principalmente aquelas vermelhas, tem aqueles risquinhos. Então, quando você for pintar, você vai pintando fazendo os risquinhos. Imitando... Exatamente, o desenho da maçã. O desenho da maçã. Isso. Perfeito. Então, assim, a gente consegue sim pintar qualquer tipo de fruta, contanto que a gente observe bastante aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, uma banana não poderia fazer movimentos circulares? Não, e aí que movimento a gente faz? Esse aqui, ó, que é o da própria banana. Então, a gente segue o risco da banana. Entendi. Tá? Então, a gente sempre vai fazer movimentos que sigam o risco da fruta ou do elemento que a gente está pintando. Vou pegar um pouquinho mais de vinho. Isso aqui é a fase de preenchimento. Nossa, Vê, mas quanta cor você está usando só no preenchimento? Eu vou entender tudo isso? O ponto é o seguinte, gente. Quando a gente está fazendo o preenchimento, pode parecer confuso, já que cada lugar, cada cor tem o seu devido lugar, tá? Por isso que eu falo que o verbo no realismo, até no semi-realismo ou qualquer outro tipo de pintura, é você observar. Observa primeiro o que você quer pintar, estuda primeiro aquilo que você quer pintar, para depois você usar aquela pintura, né? Colocar em prática a pintura. Então, ó, vou colocando com movimentos circulares. Excelente. É danada, não, gente? Como explica bem. Essa mulher é uma enciclopédia. A gente aqui consegue aprender e fazer com ela, com Verônica Silva. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai tirando esses aspectos de bolinha que tem separado, tá? Então, o que eu vou fazer? Ah, achei que aqui ficou muita bolinha, tá vendo? Muito escuro. Vou pegar um tonzinho mais claro, ó, e vou entrando nele. Então, nessa fase, a gente vai mesclando. Qual que é outra dica para quem tá começando a pintar? Não vá pintar riscos pequenos. Por isso que eu trouxe uma cereja bem grandona. Meu esposo até falou assim, ó, esse cupcake é mini, porque essa cereja em cima dele tá gigante. É a cereja do bolo, não, do cupcake. Exato, que é o que a gente fala da proporção. Então, o meu cupcake de fato é pequeno, já que a cereja na vida real seria pequena e o meu cupcake tá muito pequeno em relação à cereja. Mas, enfim, o que a gente tem que fazer quando tá começando a pintar? Pinta elementos um pouquinho maiores. Por quê? Porque áreas maiores ficam mais fáceis pra gente poder pintar e entender. Aí, já aprendi maior, agora eu quero fazer um pouco menor. Pega aquele risco, diminui um pouquinho e treina. Pega outro risco, diminui, e aí sim você vai diminuindo até você conseguir fazer no tamanho que você deseja. Excelente, Vê. Para tudo na vida precisa de treino e pintura não é diferente. Tem pessoas que falam assim, mas aí eu vou ter que começar a treinar para fazer a pintura? Vou ter que pegar um pano para isso? Sim, vai sim. Quantos panos, quantas cerejas eu não pintei antes de chegar nesse resultado? Devia ter até trazido foto das cerejas que eu pintava, gente, que olha... Olha, esses dias eu vi uma frase muito interessante, que a diferença entre o sucesso e o fracasso é a persistência. Exatamente. Né? É a gente tentar. O que não pode é desistir. A gente vai fracassar e, na verdade, assim como na vida, a gente aprende com os erros mesmo. Foi aprendendo com errando, né, tentando e errando, que eu aprendi que eu tenho que colocar cada cor no seu lugar, que eu aprendi a analisar a primeira fruta antes de pintar, essas coisas. Bom, o preenchimento aqui, ó, continua a mesma coisa, tá? Então, para fazer essa aqui, a mesma coisa. Eu colocaria aqui o mais claro e depois ia trabalhando com as outras tonalidades, tá bom? A Verônica, ela já vai continuar a pintura. Ela abriu uma caixinha de perguntas no Instagram dela, já que nós estamos falando de panos de copa, e tem muitas perguntas. Você tá pronta para responder, Verônica Silva? Tô prontíssima. A primeira pergunta, vamos ver então na tela. Quem tá perguntando é a Solange Costa. Qual o melhor tecido para panos de prato? Olha, para panos de prato, a gente usa aquele tecido que é menos engomado, tá? Então, ele pode ser um tecido de sacaria, por exemplo.
Eu não indico sacaria, que é o tipo de tecido que a gente chama de pé de galinha, que ele é cheio de ondulações. Eu indico um tecido de sacaria, mas que seja com menos ondulações. Então, ele é um pouquinho mais lisinho. Como esse, por exemplo, que você está usando hoje, que é da Estilotex, né? Isso, mas esse aqui é engomado, então é para pano de copa. Pano de prato é aquele que a gente pode enxugar o prato. Tá. Tem até uma outra pergunta para você. Qual é a melhor maneira de lavar os panos de copa e que produto usar? Quem pergunta? Gisele Cristina Lopes. Vamos lá. Se você está fazendo um trabalho artesanal, não é ideal você esfregar aquele trabalho, né? Esfregar o trabalho na própria parte da pintura. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vai acabar desgastando aquilo. Então, o ideal é que você deixe de molho um pouquinho, se tiver muito sujo, e depois só vai tirando a sujeira assim, bem de levinho, sem esfregar toda a área da pintura. Quais produtos? Evite alvejante. Então, o ideal seria só sabonete, só sabão, né? É porque lá em casa quem lava a roupa é o maridão, né? Então, beleza! Então, mas eu sei que tem sabão, tá, gente? Isso pelo menos eu sei, o básico eu sei. Sabão. O ideal seria o sabão mesmo, tá? Mais uma pergunta, pode ser, meus amores? É melhor, olha que bacana, é melhor fazer o barrado antes ou depois de pintar? Quem pergunta é a Sâmia Soares. Essa dúvida é ótima. Gente, o barrado, depende, eu já começo assim, né? Se você for fazer um fundo muito grande, que pega toda a extensão do seu pano, como vocês podem ver em alguns exemplos que eu trouxe aqui, o ideal é que você faça depois de pintar, porque afinal de contas, às vezes, você pode pegar uma área que vai precisar ser costurada. Então, a pessoa que vai costurar sabe aonde ela pode costurar. Agora, se for um trabalho como esse aqui, que eu não fiz um fundo grande nele, eu fiz a costura antes, tá? Então, a costura foi feita antes. Mas tem uma dica importantíssima. Escolha todo o acabamento do seu pano, ou seja, tudo aquilo que vai compor o seu trabalho antes de você começar a pintar. Porque daí você trabalha as cores da sua pintura relativas ao acabamento. Menina, você não é boa dar conta demais? Tem mais uma pergunta? Claro! Tecido colorido desbota com facilidade? A Gisela Cristina Lopes. Não desbota. Pode lavar à vontade que não desbota. Se for bom como da Estilotex, não desbota. Exatamente. Bom, isso que é bacana. A gente está aprendendo a pintar, mas ao mesmo tempo você passa muitas informações extremamente úteis para quem está nos assistindo. Isso. Dando continuidade, então? Bom, agora eu vou trabalhar com um pincel de pontinha mais leve, ó, que a gente chama de filamento suave, tá vendo? Bem molinho. Vou usar um pouquinho do preto, tão temido preto, que todo mundo tem medo de usar. E a gente vai fazer umas partes mais escuras na nossa cereja. Então, eu vou pegar um pouquinho do preto no pincel, vou trabalhar levemente, ó. Posso até tirar o excesso. Vou trabalhando só a pontinha do pincel e vou reforçar algumas partes mais escuras, ó. Mas olha só que interessante, como a gente está fazendo grande o desenho, eu sempre falo que grande a gente consegue fazer mais realista. Quanto maior o desenho, mais realista fica. Então, o que que acontece? A gente consegue ver os pontinhos, né? E a cereja tem uns pontinhos, algumas cerejas, principalmente aquelas mais escuras, a gente consegue ver uns pontinhos nela, né? E é isso que a gente fez aqui. Então, ó, vou trabalhar com um pincel molinho nele, na cereja, certo? Com o preto. Bom, esperei secar, fiz todo o trabalho desse, agora eu vou mostrar como a gente faz a luz nesse aqui, porque afinal de contas eu preciso esperar secar para luz. Lembrando vocês aí de casa, gente, que esses panos de copa têm coloridos lindos espalhados aqui no cenário que eu fico babando. Esse branco que tem uma trama fechada maravilhosa, tintas, pincéis variados e muitos outros materiais, vocês encontram com preço super bacana e competitivo na nossa vitrine do artesanato. Lembra, são 4 formas para você comprar. Ligando no 0800 380 2000. Claro que você pode também ligar do celular, porque é grátis para todo o Brasil. Vamos mandar um WhatsApp? Mas agora já. 011 São Paulo, 96633 5510. 96633 5510. E olha também que facilidade. Vocês podem comprar pelo aplicativo da Vitrine, que você baixou aí no seu celular. Se não baixou, baixe, que vale muito a pena. Ou pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E agora sim, para a gente praticamente finalizar essa pintura. Para finalizar, eu quero dar 2 dicas. Primeiro, quando eu fui colocar o tom preto, como ele é difícil de se trabalhar, eu trabalhei, ó, com a base vermelha ainda molhada, tá? Agora, pra gente usar a cor mais clara, eu vou trabalhar com toda a base bem sequinha,
tá? Então, para que eu vou trabalhar com a base seca? Porque se eu colocar aqui o branco e a base estiver molhada, ele vai virar rosa, tá? Sim. Então, a gente vai trabalhar com a base seca. Para a parte escura, a gente trabalha com a base molhada e para a parte clara, a gente trabalha com a base seca. Ok. Bom, vou começar com um pouquinho de lilás aqui na ponta, que a gente chama isso de contraluz. O que é contraluz? É onde bate um pouquinho menos de luz. Na pintura é assim, né? Onde bate um pouquinho menos de luz, mas ainda assim eu consigo ver um detalhe, tá vendo, ó? Bem pouquinho, com lilás. E do outro lado também eu vou colocar um tiquinho de nada de lilás, trabalhando só com a pontinha do pincel, ó. Certo? Certo. Vou lavar o pincel, porque eu quero trabalhar agora com branco puro. O que isso significa? Se o meu pincel estiver sujo, vai contaminar o branco, tá? Então, eu vou pegar aqui o branco, ó, e aí a gente vem fazendo aquela luz que eu chamo de luz projetada ou luz marcada. O que é luz projetada ou luz marcada? É quando a gente tem uma superfície refletora, como no caso a cereja é uma superfície refletora, bateu luz, reflete, e aí vai refletir branco pontos específicos, certo? Tapete vermelho pra você. Obrigada. Essa mulher arrasa. E ela arrasa tanto. Vamos ver mais trabalhos que ela trouxe pra gente hoje? Vamos sim. Olha que coisa linda. Olha que bacana, gente. A Verônica Silva trabalha muito bem tanto nos tecidos brancos quanto nos coloridos. E eu trouxe você para esse espaço bem intimista para pegar informações preciosas. Vamos lá. Vê, muita gente tem medo de pintar em tecidos coloridos. Qual é a dica? Bom, a dica é a seguinte. Tem muitas técnicas diferentes para se pintar em tecido colorido. Cada profissional tem a sua. Então, tem gente que usa branco metálico antes de pintar, antes de aplicar a cor, né, do item. Tem gente que usa o branco mesmo e que tem pessoas como eu que usa a cor do tecido para ajudar nos efeitos de sombra e luz, tá? Agora, você tem muito medo de pintar no tecido colorido? Porque eu confesso que quando eu peguei o primeiro tecido colorido da Estilotex, que foi o preto, né, a minha primeira experiência, eu já fiquei assustada. Falei, opa, o que eu vou pintar aqui? Então, qual foi a minha tática, né? Qual foi a minha estratégia? Pintar elementos cujas cores combinem com o tecido. Então, tem algumas fotos, se a produção puder colocar, que eu mostrei, ó. Isso, por exemplo, esse bule, ele é mais puxado para o cobre num tecido laranja. Então, são cores que a tonalidade se misturam, né? Elas se combinam. E você não passou branco metálico aí? Não passei branco metálico. Isso. Então, pintei banana no tecido amarelo, pintei maçã no tecido vermelho. Ah, mas eu consigo fazer essa diferença de cores, né? Eu consigo dar o destaque se o elemento é da mesma cor do tecido? Consegue. Por quê? Porque você tira a preocupação de fazer o preenchimento, fazer uma cor, pegar naquele tecido. Porque assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vou pintar um elemento claro, um elemento branco, por exemplo, num tecido escuro. Eu vou ter que passar várias camadas de branco para ficar o branco do jeito que eu quero. Então, se eu começo a lidar com o tecido nas cores do próprio tecido, eu vou aprendendo a mexer com ele para até pegar confiança de trabalhar com outros elementos naquela cor. Perfeito. Olha aí o amarelo com as bananas, tá vendo? Tom sobre tom. Tom sobre tom. E o verde ali não te deu nenhum trabalho? Olha o pink! Não. O pink também. A gente usou o vermelho, que é uma cor parecida com o pink, para fazer esse caneco, né? E veja que eu usei as cores do próprio tecido para fazer as sombras da banana, tá vendo? Entendi. Olha que bárbaro, gente. Aí também, a maçã no vermelho, as uvas, que é um tom sobre tom. Exatamente. Agora, é muito importante falar também, olha o preto, gente. Que espetáculo! É importante que o tecido tenha uma boa qualidade. Então a gente vai ouvir agora, eu sou fã dela, é uma pessoa queridíssima, que é a Simone Fernandes, que é coordenadora comercial e de marketing da nossa parceira Estilotex. Oi, Claudinha! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que delícia estar participando desse espaço para poder falar um pouquinho sobre o processo produtivo aqui na Estilotex, o processo produtivo do tecido para pintar. A Claudinha me perguntou, Simone, qual é o segredo de vocês?
Primeiramente, Claudinha, é muito amor, colocar muito amor no que faz. E depois, tecnologia, matéria-prima. Nós aqui na Estilotex selecionamos a melhor matéria-prima para fazer o tecido para pintar. Selecionamos os melhores fios, a melhor titulagem, escolhemos os fios mais finos, para que quando chega no processo de tecelagem, na junção da trama, do urdume, ali das batidas, o tecido ele fique mais encorpado, ele fique mais fechado, porque a gente já está pensando lá no artesão pintando nesse tecido. Depois nós temos também o processo de tinturaria, onde na tinturaria nós utilizamos os melhores produtos para fixação das cores. Hoje a Estilotex tem quase 20 cores no tecido para pintar. Então essas cores precisam estar fixadas para que numa lavagem não venha a soltar a tinta, para que a artesã não tenha nenhum problema com esse tecido no futuro, mesmo que ela lave mais de 100 vezes. O tecido da Estilotex, ele vai estar com a mesma cor, com o mesmo brilho. Depois a gente tem também todo o processo de corte desse tecido, de embalagem, para deixar ele prontinho para vocês. Um pouquinho do nosso segredo. Beijos! Simone, você é uma querida. Um beijo para você, minha linda. Olha, gente, sigam as redes sociais da Estilotex, que é formidável. O site é impecável, novidades, lançamentos. E lembrando a vocês que a vitrine do artesanato vende esses panos de copa coloridos e também o branco. Você pode comprar de várias formas, loja virtual, o aplicativo no 0800 ou através do WhatsApp aparecendo aqui na tela para vocês. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão da sua aula de hoje, que foi de uma competência. Vamos lá? Vamos sim! Gostou da aula de hoje? Então bora revisar e fazer! Para pintar a casca, inicie com o filete e o geada. Faça mini pontinhos e tracinhos bem pequenos e espere secar. Volte preenchendo com as cores vermelho luz e vermelho tomate onde for mais claro, geada nas áreas mais rosadas e opacas e de vinho merlot nas regiões mais escuras. Note que por ser uma superfície que reflete muito, cada espaço da cereja deve ter uma cor, deixando mais marcada e, portanto, menos suavizada. Depois, faça as sombras com vinho merlot, carmim real e preto, sendo que essas devem ser bem marcadas para deixar a casca com a superfície bem brilhante. Quanto mais brilhante uma superfície, mais marcadas ficam as luzes e as sombras. Com o lilás, faça a contraluz, que é aquele ponto de luz menos destacado. Faça uma luz com o branco, mas muito esfumada. Ainda com o branco, faça as luzes mais marcadas, não espalhadas. Muito bacana ter a revisão, né, gente? Porque é uma forma da pessoa aprender de verdade e fazer de verdade. Verônica, por falar em fazer, tem mais uma pergunta que é bem recorrente, por sinal. Chegou aí com a produção. A diferença de pano de prato com pano de copa? Sim, a diferença sim, principalmente no tecido e também na aplicação dele. O pano de prato é aquele que suga mais tinta, tá? Por quê? Porque ele é feito para secar a louça. Então, ele suga mais a tinta. Você vai depositar um pouco mais de tinta nele para chegar no resultado que você precisa. Porque a tinta é líquida, então ele vai sugar mesmo. Já o pano de copa, ele é feito especialmente para pegar a tinta, né? Então, assim, para receber a tinta. Então, ele não suga tanto como o pano de prato. Então, o pano de copa, a gente costuma brincar no artesanato, é aquele para deixar paradinho, enfeitando a sua cozinha, o seu lar. E o pano de prato é para você realmente usar, tá? E o pano de copa, ele é mais engomadinho, então por isso que dificulta você enxugar uma louça. Claro que com o tempo, na lavagem, que era o que a gente estava comentando... Já percebi, vai tirando a goma, dá até pra secar. Que é normal, que aí com o tempo ele acaba indo para secar a louça mesmo. Mas a função dele é realmente enfeitar a sua cozinha. E tem diferença no valor para quem trabalha em casa, para fazendo, vendendo? Tem diferença sim. O pano de copa, como ele é feito para receber a tinta, ou seja, ele é feito para pintar... o resultado da sua pintura é outra qualidade, é praticamente uma pintura em tela. Então, sim, o pano de copa costuma ter um custo um pouquinho mais alto do que o pano de prato, que é feito ali para o dia a dia.
mas sabe tudo essa moça e um pouco mais? Por falar em sabe tudo, olha que bacana, gente. Que tal você ir na sua casa ter aulas online com Verônica Silva? Seja você principiante, você que não sabe pegar no pincel, você que já está dando as suas pinceladas e você que já sai pintando, porque é um curso muito completo. Chama-se Doce Encontro. Isso com mesmo. Verônica Silva. Conta um pouco sobre esse curso, Vê. É um curso que tem mais de 5 horas de aula, né? Divididos em 7 vídeos. A gente explica desde o princípio, ou seja, quais os materiais necessários. Depois vai por etapas. Como fazer o fundo, a pincelada necessária, o movimento do pincel necessário. Bárbaro. Então, tudo é explicado nos mínimos detalhes em todos os vídeos super gravados, assim, editados, pensando com carinho mesmo em quem ia receber. A gente aprende, né? Eu ensino nesse curso transparência, que é o que o povo adora. Ensino também metais. Tem o efeito nó de madeira sem estêncil. Claro, a gente ensina também a aplicar estêncil, mas tem o efeito nó de madeira sem estêncil. O cupcake, que é uma coisa que eu amo. E, claro, as frutas, né? Nossa, quer dizer, aprendendo todos esses efeitos, luz e sombra, transparência, metal, depois eu consigo reproduzir Em outros... outros elementos, Exatamente, outros porque objetos. eu ensino não apenas aquele trabalho, eu ensino a entender o porquê a sombra vai naquele lugar, a luz vai no outro. Então você consegue criar aquele senso crítico, né, para fazer outros trabalhos relacionando, levando esses ensinamentos. Vamos ver um bocadinho desse seu doce encontro? Vamos sim. Para adoçar um pouco mais a vida? Vamos lá. sim. Olá, bem-vindos ao meu curso. Vamos ter juntos uma experiência completamente diferente de pintura em tecido. Quero passar para vocês um pouquinho daquilo que eu sei. Nós vamos aprender muita coisa, vão ser muitas dicas de um projeto inteirinho. Nós vamos pintar um desenho inteiramente juntos. Claro, nós vamos aprender a parte do preenchimento, a parte da composição das cores, como a gente faz o fundo, como a gente pode pintar metais, então qual o movimento para pintar o metal, né? Por que ele tem aquele efeito mais puxado para o realismo. E também eu vou tirar muitas dúvidas para a gente pintar a famosa transparência. Porque eu sei que transparência é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Usa muito branco, não usa muito branco? Então a gente vai aprender aqui nas aulas. Ai, que delícia de encontro, mas ele é doce a beça, meu povo. Você é demais. Ô, Vê, uma pergunta. A pessoa, quando comprar o seu curso, ela vai ter acesso a ele durante quanto tempo? Por tempo indeterminado. Ela pode entrar e assistir as aulas quantas vezes quiser. Você aprende mesmo, não? Aprende mesmo. Essa é a segunda turma, a primeira saiu tinindo. Saiu tinindo, graças a Deus. Te mandaram fotos dos Mandaram, trabalhos? a gente recebe fotos, né, nas redes sociais. Então eles gostaram bastante. Te deu um orgulho? Muito. Ai, meu Deus do céu. Tem vagas abertas ainda? Tem sim. Tem disponíveis? Tem, é só correr que tem sim. Gente, olha, para você comprar esse curso, Verônica Silva, que se chama Doce Encontro, ligue agora na vitrine do artesanato. 0800 380 2000. Ô, Cláudio, posso comprar via Zap? Claro. 011 São Paulo 96633 5510. Vocês podem comprar também pelo aplicativo da vitrine, que é muito bacana. Se você ainda não baixou no seu celular, baixe porque vale muito a pena. Ou, se você preferir, compre também o Doce Encontro através da loja virtual www.vitrinedoartesanato.com.br. E vamos terminar esse programa em grande estilo. Muito obrigada, Verônica Silva, por ter vindo. Eu que agradeço. E você sabe como é que é terminar em grande estilo? Não. Não tem nem ideia? Não. Vendo cada peça tão bonita, e elas são suas. Dá uma olhada.